Vamos meditar um pouco hoje à tarde na palavra do Senhor, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Essa palavra muito me chama a atenção, porque nesta palavra mostra fé, mostra atitude, vontade de viver, decisão, porque muitas vezes a gente, na hora da enfermidade, desanima, né? Não tem ânimo para buscar a cura, para buscar Deus, não se esforça, se entrega. Mas aqui nós vamos falar da história de uma mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos aquela mulher sofreu daquela enfermidade e não tinha remédio que resolvesse, os médicos não resolviam. Tudo que ela tinha, ela já tinha gastado com aquele médico. Então, nós vamos meditar nesses versículos hoje à tarde. Se você tiver Bíblia, abre a sua Bíblia e acompanhe aí no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Eita, Deus maravilhoso! E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Eu me maravilho com essa história, sabe por quê? Porque essa mulher já sofria 12 anos com fluxo de sangue. Você já imaginou uma pessoa 12 anos perdendo sangue, como essa pessoa não estaria fraca? Com certeza ela estava muito fraca. E ela sabia que para aproximar de Jesus ela ia ter que enfrentar uma grande multidão. E naquele tempo uma mulher com fluxo de sangue era considerada imunda. Aquela mulher não podia estar no meio da multidão. Se alguém percebesse ela ali no meio da multidão, com certeza eles iam tentar impedir aquela mulher de chegar até Jesus. Nós vemos aqui que essa mulher gastou tudo que tinha, né? Toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo que ela tinha, todos os bens, e não resolveu a situação dela. Porque tem enfermidades, irmãos, que só Jesus cura. O médico faz 1000 exames e ele não descobre a doença. Mas o nosso Deus, ele é médico por excelência. O nosso Deus é o maior cirurgião. E ele faz um raio-x da cabeça ao pé, com os seus olhos, que a Bíblia diz que são como chamas de fogo. O olhar do Senhor penetra o nosso interior. Então o Senhor sabe o que está no seu coração. Seja doença, seja enfermidade, seja ódio, seja mágoa, seja amor. O que está no seu coração, o Senhor vê. O Senhor sabe o que está lá. Então ele é médico.
por excelência. Médico que cura toda e qualquer enfermidade, se você crer e buscar a cura. Porque esta mulher buscou nos médicos e não encontrou a cura que ela precisava. Mas no momento em que ela ouviu falar que Jesus estava passando ali, ela se apressou, ela teve uma atitude, tomou uma decisão. Hoje eu vou ser curada. Hoje eu me livro deste mal. Porque se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Fé. Se tão somente eu tocar nas vestes do Mestre, eu serei curada. Isso é fé. A oração, irmão, nos diz, né? Oração. Orar, falar. São, ação. Oração. Então, orar, falar com Deus. Ação, agir. Porque tem muitas coisas que não basta orar. Nós temos que orar e agir. Por exemplo, você diz assim, eu preciso de um emprego, Senhor. Abre uma porta de emprego para mim. Você orou. Falou. Ação. Eu vou fazer o meu currículo e vou sair entregando aí nas farmácias, nas lojas, né? Dependendo aí da sua profissão. Você vai entregar na empresa certa. Vou entregar meus currículos. Apresenta ao Senhor e ora, Senhor, abençoe esse currículo para que eu seja chamada, Senhor. Aí Deus vai fazer o milagre aí. No meio de milhares de currículos, Deus vai escolher o seu. E você vai receber aquele telefonema que você tanto espera, lhe chamando para trabalhar. Amém? Mas você tem que fazer a sua parte. Oração. Ora e age. Não apenas ora e fica de braço cruzado, não. Porque quando a gente ora e fica de braço cruzado, não consegue nada não, meus irmãos. A gente tem que lutar, pelejar, trabalhar para aquilo que a gente almeja ter. Nós temos que dar o primeiro passo, fazer a nossa parte e deixar que Deus faz a dele. Porque pode ter 1000 currículos e uma vaga. Mas se você tem a bênção de Deus na sua vida, você vai ser chamado, você vai ser o escolhido. Pode acreditar. Então, irmãos, essa mulher conseguiu tocar nas orlas, nas vestes de Jesus. Algumas Bíblias dizem que foi na orla, né? E outras, a minha fala apenas que tocou na vestimenta de Jesus. E quando ela tocou, imediatamente aquele sangramento estancou. Porque o nosso Deus é poderoso, nosso Jesus é o dono do poder. Aleluia, glória a Deus. Ali, irmãos, quando ela tocou, ela já sentiu a diferença, ela já sentiu a cura. E ela tentou se esconder e sair do meio da multidão para que não fosse vista. Por ela ser considerada imunda, ela acharia que não poderia tocar em Jesus, que é santo, que é Deus. Só, irmãos, que o nosso Jesus, ele não é contaminado. Nem o leproso, nem a pessoa com sangramento, com mal nenhum. Se tocar em Jesus, Jesus não vai ser contaminado. Mas nós vamos ser curados se nós tocarem Jesus. O interessante, irmãos, que muitas vezes a gente convida pessoas para a igreja, até enfermas, vai lá, Deus vai fazer um milagre, a gente vai orar, Deus vai curar. No dia que Deus me tocar, eu vou. Muito pelo contrário, essa mulher aqui, ela não ficou lá doente esperando que Jesus fosse tocar nela, não, porque se ela esperasse, ela tinha morrido. Ela foi e tocou em Jesus. O cego de Jericó, irmãos, quando ele quis o milagre, ele estava na beira do caminho, quando perguntou o que estava acontecendo, e disseram que Jesus estava passando. O que ele fez? Gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez a parte dele. Ele não esperou, não, eu sou cego, Jesus sabe que eu sou cego, ele vem aqui e me cura. Não. Ele se levantou, gritou por Jesus. Ele deu o primeiro passo, ele fez a parte dele. E como o nosso Jesus é tão maravilhoso, que ninguém que pede a ele, ninguém que vai à presença dele volta vazio, com um não dele, ele simplesmente recebeu a cura, voltou a ver. Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça?